na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a eclipse lunar, que acontece no signo de Câncer. Ela acontece dia 10 de janeiro, agora, às 16h21, horário de Brasília. É a lua cheia. A lua cheia é o momento em que Sol e Lua estão opostos, e que esse é um momento de alegria, de expansão, de crescimento, de colheita, porque a Lua, quando ela está em conjunção com o Sol, é o momento de acasalamento, de iniciar coisas. E quando chega na Lua cheia, a gente vai colher aquilo que nós plantamos na Lua nova. E acontece que, como eu prometi no convite da live, eu vou explicar rapidamente o que é uma lunação, né? A lunação é justamente esse momento, esse encontro, essa fase da Lua em que ela tem esse aspecto com o Sol. É todos os quartos crescentes, mas o aspecto mais importante que funciona como um gatilho para os eventos da nossa vida é a Lua nova, que é quando o Sol está em conjunção com a Lua, e quando o Sol está em oposição com a Lua, que é a Lua cheia. Então, isso é lunação. O que é um eclipse, propriamente dito? O eclipse é esse momento em que a lunação ocorre, seja ela na fase nova ou na fase cheia, e em que há também um alinhamento com um dos nodos lunares. Então, a gente tem esse alinhamento, né, de Sol e Lua, e também existe o ponto de encontro, de alinhamento com o nódulo. Isso é que caracteriza o eclipse. E é onde tem essa fase de ocultação, seja da Lua, seja do Sol. Quando é um eclipse, deixa eu buscar aqui, eclipse. Quando é um eclipse solar, é quando quando a Lua fica entre a Terra e o Sol, né? Ela está aqui, a Terra e o Sol, e existe essa ocultação do Sol, que é por conta da Lua estar aqui nesse caminho. E quando é eclipse lunar, ela acontece na fase cheia, que é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. E a Lua fica nessa área que é chamada de umbra, que é a sombra da Terra, que faz ela ficar ocultada da luz do Sol nesse momento. Então, a Terra impede que ela receba. Então, por isso que ela vai estar nessa fase agora da Lua cheia de Câncer, é apenas uma parte dela. Então, é penumbral, não vai ser toda ela que vai ser ocultada, mas apenas parte dela. Então, isso é só para você entender o que é um eclipse, né? E aqui a gente tem o mapa dessa lunação. Então, a gente vê que aqui a Lua o Sol está na casa 8, né? E a Lua está na casa 2, fazendo essa oposição. Olha que interessante, a Lua, e ela está enfrentando, né, toda a energia desses planetas aqui. O Sol, que está em conjunção aqui com Saturno, muito próximo, né? Uma conjunção de 3 graus com Saturno, está também em conjunção com Plutão e em conjunção com Mercúrio, todos eles em Capricórnio. Então, é um momento realmente de espelhamento, de você olhar para as suas emoções e compreender efetivamente o que está oculto, né? A eclipse, ela faz esse movimento de dar um chacoalhão, é como dar um chacoalhão na humanidade para que a gente comece a pensar naquilo que a gente está fazendo no piloto automático. Às vezes a gente só consegue uma mudança na vida quando a gente passa por um momento de grande dor, porque é o enfrentamento, é o momento em que nós temos que olhar para o nosso lado sombrio, para aquilo que não está consciente. Então, esse momento de Sol oposto Lua, aqui em conjunção com Saturno, é a responsabilidade. Então, provavelmente, né, o que nesses dias, mais fortemente, nós temos sentido é a responsabilidade com a nossa vida, com aquilo que nós estamos percebendo. É uma cobrança, né? É um sentido vem de dentro, uma cobrança, um sentido de crítica muito forte para saber o que nós estamos fazendo com a nossa vida.
E esse aspecto aqui de todos esses planetas estarem na casa 8, assim, quais são os nossos valores? O que efetivamente nós construímos? A casa 8 é a casa do dinheiro do outro, é a casa dos valores construídos com as relações. Então, é colocar luz para saber efetivamente o que você tem construído na sua vida com seus relacionamentos que pode gerar para você uma herança, um valor, algo para deixar. Então, é um momento em que a gente se culpa, se critica e se sente muitas vezes impotente, principalmente em função dessa relação com Plutão, que faz com que nós muitas vezes pensemos em desistir, muitas vezes, pela dificuldade que está de ter clareza daquele propósito, daquele caminho. E clareza, como eu escrevi num texto hoje, né? A gente não compra clareza, ela não é vendida em comprimido. A gente tem que entrar dentro de um processo interno, a gente tem que fazer esse mergulho com consciência, com escolha. E Regina, eu sei que você está passando um momento muito especial da sua vida e que talvez não esteja sendo fácil. Mas a última coisa que a gente pode pensar numa hora como essa é de desistir do nosso propósito. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar o que nós temos feito da nossa vida que tenha tido valor. Não é possível que nada da nossa vida tenha valido a pena. E muitas vezes os nossos erros demonstram aquilo que nós precisamos corrigir no curso, tomar a responsabilidade. Porque o que é viver a vida no piloto automático? É deixar que a vida decida, deixar que as pessoas decidam, deixar que as circunstâncias aconteçam e você lida com o que aconteceu. Não é simplesmente você ter certeza de uma meta, de um objetivo e traçar um caminho para alcançar essa meta, para você buscar. Porque esse é o problema. Quando a gente não tem uma meta, quando a gente não tem uma direção, a gente não tem motivação para viver. A gente não tem essa energia, esse ânimo que vem de lá de dentro da alma para nos impulsionar a vencer aquilo que está desafiador, né? E é interessante que o Netuno está nesse meio do céu aqui, e a gente tem o meio do céu em peixes, ou seja, nós temos que olhar para dentro, a gente tem que conectar essa alma com a força interior que vem, né, da nossa sabedoria interna, porque não adianta a gente querer ter respostas do nosso ego que só aponta o dedo para fora e julga as outras pessoas como certas ou erradas ou culpadas, ou as situações em função de um total vitimismo, né? Muitas vezes a gente se coloca numa situação de total vitimismo e a gente não consegue sair dessa autopiedade. Então é isso que essa alunação está pedindo, para que a gente olhe com carinho para as nossas sombras, que a gente olhe com carinho para as nossas necessidades. Porque as nossas necessidades, elas precisam ser reconhecidas como válidas ou inválidas. As necessidades que muitas vezes é o ego que está te dizendo. Às vezes a gente quer coisas que não é para nossa felicidade. Então, a gente até pede para Deus as coisas e as coisas não acontecem. Por quê? Porque, de repente, aquilo não ia trazer a aprendizagem que a gente precisa para poder ter as conquistas que nós viemos ter com a nossa vida, com o nosso projeto. Então, dependendo de onde esse ponto de 20 de Câncer cair no seu mapa, é um momento que é uma área em que vai ter uma bala, é uma área em que você vai ter que prestar atenção, porque a eclipse ela tem uma duração de 6 meses. A gente começou com o eclipse solar lá em dezembro, né, que trouxe todo esse movimento de mudança, de olhar para a nossa vontade, para a nossa luz, para o nosso propósito de realização, e hoje a gente está indo olhar para essa motivação, o que realmente nos motiva a viver. E não é tapar o sol com a peneira, não é isso. A gente tem que olhar para o que não está certo. A gente tem que olhar para aquelas falsas verdades que nós atribuímos para nós, o tipo, eu não consigo mesmo, eu não tenho competência mesmo, eu não tenho força mesmo, e se conformar, né, com o estado atual. Se você realmente tem vontade de fazer uma mudança na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão
de mudar, custe o que custar. Tem que ter 100% de responsabilidade. As coisas só mudam quando você muda internamente os seus pensamentos. Tudo é a partir do que está dentro. Então, se você constrói a crença de que o mundo é ruim, de que as pessoas vão te passar a perna, de que você vai perder disputas, você vai ter conflitos, e você se conformar e não perdoar essa sua projeção nas pessoas, você vai ter muita dificuldade de conseguir que a sua realidade mude, porque você ainda está vibrando no mesmo padrão de falta, de dor, de dificuldade e de não abundância. E para isso você precisa aprender a se conectar com a sua sabedoria, ainda mais com esse Netuno no meio do céu aqui desse mapa, né? É a espiritualidade nos dando a direção. Se você vai olhar para o seu destino, querendo ver com os olhos físicos o que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você não vai conseguir. O seu olho físico ele tem um alcance material, mas a sua mente divina ela vai te dar toda a possibilidade de antever todos os passos que você precisa dar para alcançar aquilo que você quer. Então esse é um momento que a humanidade está precisando rever as crenças familiares, sabe? Está faltando perdoar pai, está faltando perdoar mãe, e não é questão de você tirar deles a responsabilidade de ações e atitudes, comportamentos que não foram bacanas. É compreender de que eles só estiveram na sua vida por uma necessidade sua de aprender que aquele padrão é seu, é tudo sobre você. Então, a hora que você perdoa essas figuras que te causaram dor e sofrimento, você está fazendo, na verdade, um processo de auto-perdão. Você está perdoando a si mesma pela realidade que você construiu para você. Quando a gente consegue liberar pelo perdão o passado que nos aprisiona, a nossa vida vai para frente. Então, se você ainda está andando atrás do rabo, se você está ainda caindo nos mesmos buracos, se você ainda está sentindo o peso da vida, é porque talvez você ainda não tenha conseguido perdoar de verdade a você mesma, pela vida que você construiu, pelas pessoas que você atraiu para te ajudar a viver a vida que você está vivendo. Né? Então é importante, a partir do momento em que a gente começa a fazer uma relação daquilo que realmente a gente quer, né? E conversar com Deus. Conversar com Deus e dizer, Deus, eu quero mudar a minha vida, eu preciso um rumo certo para mim. Né? Me aponta o caminho e ouve, né? Deixa a mente parar um pouquinho, aprenda a meditar, aprenda a respirar, respira a própria dúvida. Eu sempre falo para as minhas alunas e para as minhas clientes, respira a dúvida, respira o medo, deixa que aquele sentimento seja transformado pela respiração de uma forma alquímica, de uma forma a você integrar. Se vem vontade de chorar, deixa esvaziar, porque o ego ele faz com que a gente fique muito presa no nosso corpo, naquilo que a gente sente como prova de que nós estamos doentes, deprimidas, e essa dificuldade de ver o mundo além da matéria, ver o mundo que a gente tem para viver de verdade, que a gente pode criar a partir da nossa abundância, a gente precisa estar livre dessa dor. E para a gente estar livre dessa dor, a gente precisa perdoar essa dor, precisamos respirar essa dor. Então existem algumas ações preventivas que nós precisamos fazer todos os dias para que a gente possa mudar o nosso padrão mental. Treinar a mente não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro. A gente só consegue mudar a nossa mente a partir de muita observação, a partir de muita ação. Ou seja, o que eu vou fazer hoje? Qual é o pequeno passo que eu vou dar hoje que vai ser diferente do que eu fiz ontem para ganhar mais autoconfiança? Regina, praticamente eu estou dirigindo essa live para você, porque aparentemente só você está conectada. E eu queria te dizer, se você tiver alguma pergunta para fazer e não for desconfortável para você fazer, faça, porque eu te respondo da melhor forma que eu puder. Entendeu? Eu acho que é importante a gente dar a nossa contribuição, né, para que as pessoas se sintam mais capazes de dar um rumo para a sua vida.
Então, o primeiro passo é o que eu estou precisando fazer de diferente? Quais são as áreas da minha vida que estão mais necessitadas de atenção? O que se eu der uma atenção máxima agora, de 100% da minha atenção em uma área sequer que eu precise trabalhar, qual seria essa área? Né? Na astrologia, a gente tem a nossa roda astrológica, nós temos as 12 casas terrestres, e eu recentemente montei um programa online, você está sabendo, que é o programa Rumo Novo. A gente precisa definir quais são dessas 12 áreas da nossa vida que nós precisamos ter um carinho maior, uma atenção maior. O que eu estou precisando mais? É focar em mim, no meu desenvolvimento pessoal? É fazer alguma coisa por mim, ganhar autoconhecimento? O que eu não sei sobre mim, que pelo fato de eu não saber, não está me dando possibilidade de eu ir adiante? O que eu sei sobre mim, que pelo fato de eu saber, eu já tenho uma possibilidade de escolher uma nova maneira de olhar para determinado problema? Né? O que eu ganho, o que eu perco em fazer essa mudança? Será que vale a pena eu dar esse passo? Será que vale a pena eu olhar para essa área da minha vida e investir nesse processo comigo? Né? Quais são as competências que eu tenho? Quais são as forças? Meu Deus, a gente tem muitas forças, a gente tem uma vida, a gente nasceu, a gente conseguiu vencer milhões e milhões, né, de espermatozoides que estavam lá na batalha para fecundar aquele óvulo, para nos dar a vida. Nós já somos vitoriosos por isso. Então, a gente tem que começar a agradecer, né, mais do que pensar no que não está bom. A gente tem que pensar naquilo que nós temos de bom, de forças. Eu sei que você tem vários talentos, e esses talentos são seus, é a forma como você vai levar a luz para as outras pessoas. Eu estava conversando com uma cliente que ela precisava ressignificar a forma dela ver o trabalho dela. Né? Muitas vezes a gente pensa que o nosso trabalho é simples, que o nosso trabalho não tem tanto valor, e ao contrário, qualquer trabalho é precioso nas mãos de Deus, porque Ele está nos dando a chance de usar o nosso talento. Usar o nosso talento para conseguir fazer com que a pessoa que recebeu aquele trabalho nosso, que entrou em contato, seja um produto que a gente vendeu, seja um produto que a gente criou e vendeu, uma arte, eu sei que você trabalha com arte. Então, a gente tem que aceitar o nosso grande poder, o poder que vem de Deus e que é nosso. É muita arrogância a gente não valorizar o que nós temos de bom. Nós temos que valorizar o que nós temos de bom. E nós temos que aceitar aquelas fraquezas, aqueles pontos de dificuldade que nós temos na vida como uma condição de superação. Se você não tivesse o desafio, né, para que você muitas vezes se moveria? Daria até a falta de ação leva você à depressão. Nem sei se é a depressão que faz com que você não haja, ou se o fato de você não agir é que te leva para uma depressão. Então, aceitar e descobrir quais são as forças e esses talentos que você tem, que pode te levar adiante, que pode te ajudar a encontrar uma saída para você colocar os seus talentos no mundo e gerar um valor, gerar uma produtividade. E olhar assim por tudo que você já construiu, né? Olhar o passado no sentido de obter as aprendizagens, porque o passado, enfim, não existe, né? Nós só temos para viver o momento presente, a gente não é presente para as coisas que acontecem na nossa vida. Boa noite, Priscila, que bom, mais uma pessoa aqui chegando e dando uma contribuição com uma energia maior aqui para esse momento em que a gente está falando sobre as nossas raízes, né? As nossas raízes são fundamentais, porque elas são os alicerces de tudo que nós construímos, daquilo que nós somos, que nós resultamos, os frutos que nós estamos produzindo é em função das coisas que nós aprendemos. E eu vou te dizer, assim, eu atendo muitas pessoas e assim, a maioria, se eu posso dizer, de 100%, 99% das pessoas dizem: o meu maior problema é com a minha mãe. O meu maior problema é com meu pai. Né? Em geral é com a mãe.
em geral, a maioria, se eu pudesse fazer uma pesquisa, assim, uma estimativa bem grosseira, eu diria que 99% das pessoas têm dificuldade com a mãe. E por que com a mãe? Porque a mãe representa o inconsciente, a mãe representa aquela parte nossa da mente que é o nosso vazio, né? O nosso vazio é aquele sentimento de eu não sei o que eu estou sentindo, é uma angústia sem nome. Então, esse vazio, essa meleca emocional, que é por isso que a gente está aqui. Nós só estamos encarnados vivendo esse roteiro que o ego escreveu, porque nós acreditamos que nós somos separados dessa mente divina e criadora. Nós acreditamos que nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma fala. A gente fala sem acreditar que nós somos filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o problema é esse. O problema é que a gente não valoriza o nosso talento, não valoriza. A gente tem medo de ser feliz. A gente tem medo que o amor nos abençoem com a possibilidade de olhar o outro com olhos de perdão. Vou tomar um golinho d'água, é isso mesmo. Boa noite, Marisa, que bom que você está aqui. Então, quando a gente tem um céu conversando com a gente e dizendo, olha para os seus processos, né? Olha para sua mãe, né? Às vezes fala, mas o que é inconsciente? Então, inconsciente é tudo aquilo que você diz que o outro é, né? Então, a minha mãe, ela é autoritária, a minha mãe é ausente, a minha mãe é uma pessoa fria, é uma pessoa que nunca me elogiou, é uma pessoa que me critica o tempo todo, é uma pessoa que é ausente da minha vida. Então, assim, tudo que você fala que a sua mãe é para você é processo inconsciente seu, é esse vazio, é esse karma que você precisa viver para transformar em experiência e aprender que não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu chefe, não é o seu marido, nem o ex-marido, nem os filhos. É você retratada nessas pessoas, para que você possa abençoadamente se perdoar daquela criação da tua mente. Às vezes pode parecer bonito, pode parecer lindo, e na hora de fazer você fala, mas como que eu vou? Não é a pessoa, não é sobre a pessoa, é sobre você. Então, a hora que você admite e você entende que tudo que a gente vive nesse mundo é uma ilusão, nada é real, é criação, é um filme que nós estamos passando da nossa mente. E isso é porque nós precisamos disso, porque a nossa culpa é inconsciente. A responsabilidade por esse sentimento de que nós abandonamos Deus, nós estamos desconectados de Deus. Pode reparar, todas as pessoas que sofrem muito, elas têm muita dificuldade de aceitar essa magnitude, esse poder divino, essa crença inabalável de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar. Pode reparar que as pessoas que estão desconectadas da fonte, elas reclamam mais, elas se queixam mais, elas procuram assistir televisão para ver o que passou de desgraça no mundo, elas estão sempre procurando se conectar com as dores porque ela está sentindo dor. Ela está na confusão. E quanto mais confusão ela sente, mais confusão ela atrai. Então é o momento de não se conectar com noticiários de televisão, com notícia ruim. Aí tem um incêndio na Austrália. Gente, é difícil, realmente é difícil. Acontece. Então, em vez de você ficar comentando sobre o incêndio da Austrália, o incêndio na Amazônia, está na tua competência fazer alguma coisa real por isso? Se tiver na tua competência, se for teu trabalho, e você pode atuar de fato, você está lá para defender direitos humanos, trabalha na ONU, você tem uma ONG, você dirige, e é teu papel, é tua responsabilidade, então vai e faz. Agora, você é como eu, está vivendo uma vida comum, está distante. O que você pode fazer de útil ao invés de aumentar a carga emocional negativa em cima de um evento mundial como esse? E você vê que um aspecto de lua cheia assim, forte, com tantos aspectos em Capricórnio, vai mexer, está mexendo com o propósito do planeta, né? E pedindo para que o planeta se espiritualize mais, para que o planeta se torne mais responsável, né? As pessoas que compõem esse planeta, né? Pela sua conexão, né? Com o amor.
É o amor que cura todas as coisas. Então, se você, ao invés de criticar a sua mãe, criticar o seu pai, olhar para essas pessoas como pessoas insanas, porque todos nós somos insanos dentro da vibração do ego, mas que estão ali fazendo o favor de representar a sua própria insanidade. Então, ao perdoar, ao compreender de que as pessoas têm seus limites, as pessoas têm as suas dificuldades, as pessoas têm as suas crenças, as pessoas têm a ignorância. Muitas vezes, as pessoas mais velhas, né, pai, mãe, ignoram as possibilidades de desenvolvimento, de autoconhecimento, de autoeficácia. Isso é totalmente assim, está muito, muito, muito longe da possibilidade de vir para a consciência. Estão acostumados a viver nesse piloto automático, né, no mundo, olhando essa real separação. Mesmo as pessoas que rezam muito, mas se ela reza no sentido de se ver fora, né, está pedindo, rezando, mas achando que Deus está lá em algum lugar no cosmos, né, para que ela possa levar essa mensagem e esperar que venha, né? Não, Deus está dentro da gente. Quando a gente começa a se conectar com Deus, a força divina, ela se manifesta em forma de energia, de poder, de vitalidade, de alegria, de vontade de ir lá e dar um abraço naquela pessoa que até instantes antes você estava odiando, porque você compreendeu, você acha o que você colocou nela que é seu, a sua loucura, a sua dor, a sua crença. Então, isso é transformar inconsciente em consciência. Você precisa buscar quais são os pontos nos seus relacionamentos que estão críticos porque eles estão ocultos da sua visão, da sua consciência. A partir do momento que você perdoa isso, dissolve. O amor dissolve qualquer nó kármico. Né? E é isso que esse momento astrológico, esse momento celeste, em que Saturno, em condição ao Sol, está fazendo com que você busque realmente o verdadeiro propósito da sua função no tempo. Porque Saturno é o tempo, né? Mas a gente é um tempo que não é real, é um tempo criado pela mente. A gente cria um corpo, o ego cria um corpo, o ego cria toda uma realidade, o ego cria matéria. Você vê que quando você começa a mudar a sua mente e acreditar naquilo que você pode conquistar com o seu poder, você cria a realidade. Você arruma um emprego, né? De repente pessoas que estão ali acabadas, não acreditam na possibilidade de achar um emprego, não acreditam na possibilidade de achar um novo relacionamento. Quando você acreditar nisso, vai ser a sua realidade. E como é que a gente passa a ter uma nova visão? Quando a gente começa a olhar para dentro e encontrar os pontos que estão projetados no outro, que estão impedindo de você mudar a sua crença. E o perdão liberta tudo isso. Fala, puxa vida, eu estou presa nessa falta de dinheiro, presa, né, nessa falta de uma perspectiva profissional, porque eu não consegui perdoar os meus erros, não perdoar as pessoas que estiveram comigo nessa trajetória e que por conta das situações que ocorreram ainda ficou mágoa. Pode olhar, olha para dentro de você. Se a mágoa, a tristeza não está impedindo você de olhar a sua vida com mais amor. Porque a gente tem medo da luz. Porque olhar para Deus e aceitar e deixar que o amor divino venha e flua por nosso intermédio é tão poderoso, que se você está num processo de meditação, muitas vezes você pode ter contraturas musculares, você pode ter espasmos, você pode ver coisas, ouvir coisas. E qualquer coisa que é diferente daquilo que é a realidade consensual, as pessoas acabam tendo medo e se afastam e abortam qualquer possibilidade de transcendência da visão material. Tá fazendo sentido, gente? Comenta aqui, quem está aqui, se vocês estão se está fazendo sentido isso para vocês, tem alguma pergunta. Então, como tudo isso impacta a sua vida, né? Na verdade, a astrologia, ela é o retrato do céu, ela traz para a gente isso. Então, e o medo, Regina, quem sente é o ego, né? Porque o ego, o que vai acontecer com ele quando a gente trocar... você estuda Curso de Milagres, que ótimo, Priscila.
Você é seguidora nova aqui do meu perfil ou você já me acompanhava faz tempo? O Curso em Milagres, para mim, é a ferramenta mais poderosa que nós podemos fazer uso para o nosso despertar, para a nossa evolução, para a gente encurtar a nossa passagem no tempo, né? Então, isso, porque você tem aspectos mediúnicos, né? Como a gente viu quando você fez seu mapa. Então, o Curso em Milagres, as lições do Curso em Milagres, praticar o Curso em Milagres usando a astrologia, porque assim, o roteiro do nosso mapa astrológico, quando você vai atender, você nasceu com aquele roteiro, quem escreveu aquele roteiro foi o ego, né? Então, o ego traçou os desafios, né? Traçou, você vai ter o Sol em quadratura com Plutão, porque você vai ter que aprender a saber qual é o verdadeiro poder. Então, você vai ter que lidar com impotência e humilhação em muitas fases da sua vida. Porque o ego, ele traz essa ideia de que nós somos impotentes. Então, ele fala, olha, você é impotente, você vai ter que aprender a lidar com o poder. E aí você vai procurar o poder usando o ego, e aí você só vai encontrar realmente pessoas que te colocam para baixo, ou então você vai entrar naquele poder perigoso, que é de fazer mal para as pessoas, né? E a gente vai, quando está o abuso do poder, isso é karma, isso volta, né? E volta na humilhação. Esse é o oposto do poder mal exercido. Então, o mapa astrológico, ele tem o retrato do que o ego desenhou para que a gente continue vivendo, né? E a gente tem que pegar esse roteiro e entregar ele para o Espírito Santo, para a mente divina, para ela nos ajudar a lidar. Ou seja, você nasceu com o Sol em quadratura com Plutão. Então, o seu desafio vai ser ter confiança em você. Vai ser você brilhar. Você ter coragem de exercer a sua força para poder se colocar. Então, esse aspecto, pelo ego, é traduzido como impotência. A pessoa tem dificuldade de se posicionar, de brilhar, de exercer a sua vontade, porque ela tem o Plutão ali, em quadratura com o Sol dela. E aí a gente tem que entregar isso para a mente divina e entender muito bem por que eu tenho esse aspecto no meu mapa. Por que eu nasci com esse Plutão em quadratura com o Sol? Ou por que eu estou passando nesse momento por um trânsito de Plutão, fazendo uma quadratura, um aspecto desafiador com qualquer planeta pessoal? Para você aprender que o poder que você tem não é do ego. É para tirar o poder do ego mesmo. Então, todos os eventos que você enfrenta na sua vida, seja por trânsito ou seja no mapa, é para tirar o poder do ego. É para você sair daquela condição de estar impondo a sua vontade. É entender que Deus simplesmente é a aceitação. A mente divina, o amor, ele olha sem julgar. E é essa dificuldade que o Sol em quadratura com Plutão julga o tempo todo. Então, é difícil de você querer perder o controle, de você aceitar uma condição de humilhação e entender que o que você está precisando perdoar ali. O que você está precisando perdoar no momento em que você não exerce o seu poder de brilhar pela luz divina. Porque você negou a força divina que tem dentro de você. Esse é aquilo que eu falo, a gente tem medo de ser feliz. A gente tem medo de olhar, porque Deus vai realmente dissolver o ego. E quem tem medo é o ego. É por isso que a gente tem medo. Porque a hora que você desperta, que você acorda, que você sai do roteiro grafado pelo ego, usa esse roteiro para efetivamente subir um degrau no seu nível de consciência, no seu despertar, o ego ele vai ficando cada vez mais impotente, até o momento em que ele dissolve. E a gente precisa do corpo para poder viver essa experiência. Nós não conseguimos nos iluminar sem o corpo para a gente poder testar e dizer, olha, esse corpo não vai dominar. Ele é o meu instrumento de aprendizagem, ele não é o meu professor. Então, quando a gente começa a olhar o nosso mapa e reinterpretar os nossos desafios à luz do Curso em Milagres, fica muito libertador. Porque você vai olhar para os seus aspectos e vai agradecê-los. E você vai começar, então, a liberar essa luz, a liberar esse potencial de passar aquilo que você é, que é a sua invulnerabilidade. Nada pode te atacar, a não ser você mesmo, a não ser a sua própria mente. Então, aí pronto.
Aí acaba qualquer possibilidade de você culpar qualquer pessoa por aquilo que te acontece. É fácil? Não, mas é possível, é treino. É treino até você colocar a voz do Espírito Santo no piloto automático e não a do ego. Né? E isso a gente requer muito desapego, requer muita aceitação. E esse momento de Sol Saturno é isso. O céu está dizendo, olha, é o seguinte, qual é o teu propósito divino no mundo? O ego vai entender, é culpa, é restrição, é crítica, é possibilidade de morte, é possibilidade de perdas, no sentido de propósito, de trabalho, dificuldades, né? Sofrimento, perda no tempo e doença, né? Às vezes a gente transforma isso em doença, é o momento que começa a ter alergias, começa a ter problemas de pele, problemas de ossos, dentes, tudo isso é quando você não entende qual é o recado do céu. O recado do céu é olha para dentro e define qual é o seu caminho. Você não precisa ter um caminho grandioso. Aí você tem um Júpiter, né? Muitas vezes um Júpiter azotado. Aí você acha que o seu trabalho precisa ser, sabe, do presidente de um país. Existem habilidades para tudo. E Deus vai usar a sua habilidade para aquilo que for a sua contribuição. Você só precisa saber qual é a sua contribuição com o seu talento. Às vezes você só sabe fazer bolo. Mas você põe tanto amor nesse bolo que você fez, que a pessoa, quando come o bolo, ela absorve a energia divina que você colocou ali. E aí você vai começar a vender bolos e mais bolos e mais bolos, e você vai virar uma empresária. Quantas histórias a gente não tem de empreendedores que começaram fazendo aquilo que ama, pequenininho, mas tem que ter propósito, tem que ter perseverança, tem que ter confiança, tem que ter a certeza que Deus está junto. E a gente vai ter muitos dias em que o ego vai atrair pessoas para poder testar a tua capacidade de superar essas crenças do dia a dia. Né? Sim, te encontrei faz pouco, não sei, na internet, mas fui procurando algo sobre o SEM, que estuda há 3 anos. Então, que bom, seja muito bem-vinda, Priscila, tá certo? E aí agora, é assim, como se preparar para mudanças, né? Como é que eu posso me preparar para algo que eu não sei o que vai acontecer? Primeiro, a gente tem que estar sempre preparado para a mudança. A gente tem que estar sempre disposto a aceitar que a única energia constante no universo é a mudança. Né? Tudo é movimento. Então, estar preparado para um novo sempre, quem consegue ter essa visão de aceitar as coisas que te acontecem. Aceitar os trânsitos, por exemplo, as perdas. Né? Nada do que você ainda precise te é tirado. Isso o Curso de Milagres fala. Então, eu perdi o marido. Ok, aquele marido não servia mais para o seu processo de desenvolvimento. Aquela relação não estava contribuindo, ou porque petrificou e não foi possível haver perdão. E quando ali petrifica, o perdão não vai acontecer e uma das partes decide continuar a trajetória de evolução, porque se as duas estão ali conformadas no sofrimento, vão morrer assim. Vão morrer assim. Então não é ruim você sair de um relacionamento que não está dando certo, que está causando dor e sofrimento. Aliás, quanto antes você perceber isso, que a pessoa não está na mesma trajetória, na mesma caminhada. É importantíssimo que o seu companheiro ou sua companheira esteja caminhando junto, os mesmos valores. Então, estar preparado para a mudança é algo que tem que estar claro para você. Eu aceito o que Deus manda para mim e eu vou viver de acordo com as experiências que forem trazidas. Porque nós só temos um problema no mundo. Um problema é de aceitar que nós não somos separados de Deus. É acabar com essa ilusão de que nós somos separados e que existe corpos separados. Eu, você, Regina, Priscila, Marisa, meu marido, tudo somos um só. Se você olha para fora, né, do planeta, você vê um organismo. Nós somos um, em energia. Tudo no universo é único. Então não existe. A astrologia é polaridade, é dualidade. Né? Então, como é que pode, né, a astrologia sendo uma ferramenta dual, a gente só trabalha um signo, né, um signo oposto ao outro? Por quê? Porque essa é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos guiar nesse mundo. Esse é o nosso roteiro aqui, nós estamos na Matrix.
E dentro da Matrix nós vamos viver nessas condições. Então a gente saber usar o mapa para o nosso benefício, para antever as mudanças, é uma forma da gente conseguir, ao saber que vai ter um buraco ali na frente, que vai ter um trânsito desafiador, você já aceitar que ali naquele momento vai ter um desafio. Então, eu, por exemplo, faço meu auto-coaching desde que eu fiz astrologia. Tenho meu professor que é meu astrólogo, me consulto com ele quando tem alguma crise, algum momento mais desafiador. Mas, em geral, o meu processo é de meditar em cima do meu mapa, todo santo dia. Todo santo dia. Eu abro, vejo o que tem de trânsito no céu, pego meu curso de milagres, leio minha lição, leio o desaparecimento do universo às vezes, quando eu quero relembrar, vou meditar, faço minha ginástica e eu espero que Deus me fale o que Ele quer que eu diga, não só para os meus clientes, para mim mesma. E é assim que a gente vai treinando a nossa mente a mudar a visão de mundo. Então a gente pode usar o nosso mapa astrológico como um guia para a gente chegar lá, para a gente dar esse rumo certo. Quando a gente aceita que nós não somos separados, e que nós só temos um problema, que nós não podemos resolver. Os nossos problemas não serão resolvidos pelo ego jamais. Então, o único problema é entender isso. Se o resto é o Espírito Santo que vai fazer encaminhar, que é a nossa mente criativa, que vai criar a realidade a partir dessa mudança, pronto, a gente entrega, espera e confia, né? Então, Priscila, e a partir do momento que você conecta a astrologia com o curso de milagres, a visão é libertador, porque você consegue ter muita clareza do roteiro do ego e de como o Espírito Santo, como essa mente divina, essa centelha divina, nos guiaria pela mesma estrada, né? Pela mesma estrada. Então, do tipo assim, nossa, vai chover raios em tempestades, é um trânsito de Urano que vai ser um momento de caos, né? Vai ser caos de telecomunicação, vai ser caos de aparelhos domésticos que queimam, eletricidade, vai ser o caos na sua vida. Agora, tem gente que só se reorganiza a partir do caos. Então, para ver que essa é a proposta. Se esse caos está acontecendo na sua vida, é porque essa é a proposta sua, a forma de você se reorganizar. É com isso que você está acostumado. Até o dia em que a gente possa efetivamente estar no nível de Jesus Cristo, né? E entender que esse corpo absolutamente não tem nenhuma força sobre nós. E muito pelo contrário, a gente tem poder sobre o nosso corpo. Poder de criar saúde, poder de criar regeneração, do mesmo jeito que o ego tem poder de criar a doença. Se o ego, ele só está criando a doença porque nós tiramos o poder de Deus dentro de nós. E isso é muito forte, né? E aí a gente pensa assim, nossa, amanheci com um problema, uma gripe. Por que você amanheceu com gripe? Pode ir lá investigar. Teve uma emoção oculta que não foi digerida e o corpo, para não deixar você surtar muitas vezes, você transforma aquilo numa doença. E aí são as doenças também, as psicoses, né, os traumas de doenças que estão ligadas à espiritualidade. Né? Então, tem a esquizofrenia, tem a depressão, a síndrome do pânico, o maníaco depressivo. São aspectos, por exemplo, um mapa que tem aspectos tensos com Plutão. Né? E a pessoa, às vezes, precisa viver na Matrix com ajuda. Sozinha, ela, às vezes, não consegue. Né? Então, são os processos chamados de emergência espiritual, que é onde você realmente acha que você está ficando louca. Por quê? Porque o ego ele está praticamente sendo compelido a deserdar e dar espaço para a transcendência, que é Deus querendo se manifestar. E isso é muito forte, muitas vezes até em mediunidade mais de raiz, como o xamanismo, como a Umbanda, o Candomblé. Isso é muito forte, a pessoa pode ficar louca mesmo. E às vezes precisa, sabendo de todas as dificuldades que é a vida dentro de um dogma religioso, mas dentro da Matrix, com a consciência de que você está vivendo uma experiência que está ligada à tua aprendizagem. Né? E saber que Deus está acima de tudo e de todos. Mas enquanto você não está conseguindo se conectar para fazer isso sozinha, muitas vezes você precisa de um ritual, de uma ajuda. E aí a tecnologia do sagrado tem muito conhecimento que nos ajuda nessa área. E a gente também consegue ver isso no mapa.
Então, como se preparar para mudanças? Fazendo o seu mapa, estudando, meditando, procurando meios de se autoconhecer, porque sem autoconhecimento não tem transformação. Deixa eu ver, mas você está escolhendo o professor certo, diuturnamente, apesar do caos, está feliz, alegre, em paz. Ô, Priscila, sim, eu procuro estar, viu? Eu estava meio perdida aqui no começo da live, você não entrou no começo da live, né? Mas é porque eu fico naquela preocupação de avisar no Instagram que eu estou conectada no YouTube. Agora eu comecei com essa parte de compartilhar a tela, o conhecimento mais organizado, mas a semana que vem já vai ser bem melhor, porque eu não vou ficar preocupada em transmitir lá para o Instagram e vou ficar aqui direto. Isso me desestabilizou um pouco no começo. Mas vocês me dão aí a chance do perdão, porque, afinal de contas, a velhinha aqui, gente, é um barato, né? Porque eu tenho 63 anos de idade e parece que eu tenho 20 ainda, em termos de cabeça, sabe? Porque tô sempre tendo que aprender alguma coisa nova, sempre me desafiando a alguma coisa nova, e isso a gente vai acabando ficando mais jovem por conta de treinar nossa mente, de perceber. Porque uma coisa certa, o perdão rejuvenesce, já diz o Gary Bernard. Conhece, Priscila, o Desaparecimento do Universo, o livro? O Gary Bernard diz que o perdão ajuda com que as nossas células comecem a rejuvenescer. Né? Aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre com dor, contraída, ela não tem alegria, ela não tem... Não falei a idade do meu estagiário. Adolfo é o meu companheiro de vida e ele ficou a tarde inteirinha aqui estruturando essas coisas para mim, porque ele tem paciência de pesquisar e eu não tenho paciência, né? Tanto que é fácil de perceber que eu sou muito agitada, né? Minha lua em Áries. Você não conhece, Priscila? Então, ele é esse daqui. Eu vou mostrar. Eu acho que aqui dá para ver, né, a tela. O Desaparecimento do Universo. Ele teve 2 mentores que vieram ajudá-lo a estudar o Curso em Milagres, para que depois ele escrevesse sobre o Curso em Milagres, para poder falar sobre o Curso em Milagres de uma forma mais simples. Foi maravilhoso. Eu li esse livro em fevereiro, porque ele não tem muito tempo que ele foi traduzido aqui no Brasil. E olha, vou te contar, é uma mudança, assim, ajuda, dá uma luz, assim, muito grande do Curso em Milagres. O Curso em Milagres é bem mais, mas você tem que ler com consciência, com uma leitura, com acuidade, né, para você poder absorver. E ele é tem muito bom humor, sabe? Muito bom o livro. Muito bem, perguntas? Vocês têm perguntas? Queria saber se vocês gostaram dessa aula de hoje, que começou meio tortinha. Eu estava meio nervosa no começo, porque não estava dando certo, mas aí fiquei muito feliz. E assim a gente vai crescer a nossa comunidade para levar muita luz para as pessoas. A semana que vem nós temos uma live em que eu vou falar sobre Saturno, Plutão e essa conjunção poderosa e esses ciclos deles, o que eles impactam na nossa vida, né? Então, você está convidada a compartilhar essa informação aí na sua rede, fazer um story, se você quiser fazer um print da tela e compartilhar no seu story também, dizendo que foi bacana a live, eu fico agradecida. Tá bom, meus amores? Então, até a terça-feira que vem. Já curtiram o canal? Não dá para eu saber se vocês curtiram aqui, se ativaram o sininho. Mas, terça-feira que vem, 21 horas aqui. Um beijo e até lá. Vou desligar, tá bom?